Fala galera, beleza? Então, estou mandando esse material agora que está falando, se eu não me engano, do capítulo 5, capítulo 6, acho que é capítulo 5, que vai falar sobre revolução técnico-científica e informacional. A gente vai fazer um slide rápido aqui, uns 10, 15 minutos no máximo, tá? Para explicar esse material que a gente está fazendo aqui, beleza? Vamos lá. Revolução técnico-científica e informacional, transformações na produção, organização do espaço e relações sociais e econômicas. Na verdade, quando a gente fala de revolução técnico, científica e informacional, a gente está falando de uma evolução e uma junção entre a técnica, a ciência e a informação. Isso só vai ser capaz, obviamente, depois do processo de atual globalização, da evolução técnica, científica, né? Então você vai perceber que vai ocorrer uma transformação na produção, na organização do espaço e nas relações sociais. Tudo isso em função dessa evolução, dessa revolução técnica, científica e informacional. Beleza? Há um desenvolvimento tecnológico planetário, é um negócio doido, né? A gente tem um avanço tecnológico muito grande, tá? E agora a gente vai entender um pouquinho a relação entre técnica e tecnologia. Então, o que é técnica? Técnica é aquilo que você tem para fazer alguma coisa. Tipo, eu tenho técnica para fazer mesa, eu tenho uma técnica para fazer vídeo, eu tenho alguma coisa que seja específico da minha área, específico que eu tenha uma habilidade, tá certo? Isso é uma técnica, diferente de tecnologia, tá certo? Tecnologia são os aparatos que a gente vai ter aí para fazer com que as coisas aconteçam. Então, o computador é uma tecnologia, né? Energia é uma tecnologia, carro, avião, tudo isso são tecnologias. Agora, adianta eu ter tecnologia e não ter técnica? Não. O que vai acontecer? Se eu tiver tecnologia e não tiver a técnica, vai acontecer o que está acontecendo com esse meu amigo aí. Ó. Ele tem a tecnologia, mas e a técnica? Ele não sabe cortar, ele não sabe como fazer. É igual a você. Adianta você ter a tecnologia e não saber fazer? Adianta eu ter o computador e não saber mexer? Não adianta, beleza? Então, ó, o meio natural é aquele onde atividades humanas que dependiam diretamente da natureza, né? A agricultura, a pesca, a pecuária, esse é o meio natural. O meio técnico é desenvolvimento técnico diminuindo a dependência da natureza, ou seja, eu crio técnicas, eu crio formas de diminuir a dependência que eu tenho da natureza na minha vida, tá certo? E aí vem o meio técnico, científico, informacional, que é a profunda interação entre ciência e técnica, ou seja, eu vou fazer a junção entre o que é ciência e o que é técnica e vou fazer com que isso transforme a vida, beleza? Essa é a ideia. E aí você pensa da seguinte forma, esse meio técnico, científico, informacional pode ser traduzido também da seguinte forma: transporte, tecnologia, beleza? Ciência que vai evoluindo cada vez mais e vai criando transportes cada vez melhores. Comunicação, isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Isso aqui é uma forma de comunicação. A gente não está em sala de aula, mas a gente está aqui, ó, trabalhando, continua trabalhando e levando esse tipo de informação para você através da comunicação. Isso tudo pode ser resumido em globalização. Ou seja, essa globalização, como a gente já falou, ela é reconhecidamente a partir da década de 60, depois da Segunda Guerra Mundial, a partir da década de 60, principalmente com a terceira revolução industrial, a gente tem essa ideia da globalização. Bom, mas para isso então a gente vai ir um pouquinho para trás. A gente já falou de primeira e segunda revolução, para a gente chegar na terceira revolução. Então, na primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial marcada no século XVIII, na Inglaterra, né, ali na Inglaterra, em Manchester, a fonte de energia principal era o carvão, o ferro, olha eu aí, o homem de ferro. O ferro era a principal matéria-prima desse primeiro momento. Tá? E o que marca a primeira revolução industrial também
é a máquina a vapor, beleza? Segunda Revolução Industrial, a gente tem isso já no século XIX, e aí você já tem já espalhado um pouco mais pelo mundo, você já tem um avanço tecnológico, você já tem um avanço técnico nos transportes, e houve uma expansão do processo da indústria, da industrialização. E aí você vai ter Estados Unidos, França e Japão despontando como as grandes potências industriais. Óbvio que outros países da Europa, né, também, a Alemanha, a própria Inglaterra se mantém, né, mas você tem no século XIX uma vanguarda dos Estados Unidos, França e Japão. As fontes de energia principais são petróleo e eletricidade. Né? Você tem uma outra fonte de energia, o motor a combustão é um elemento principal, o aço também é uma matéria-prima já mais elaborada. O aço, na verdade, é uma matéria-prima que vem do próprio ferro trabalhado, siderúrgica, metalúrgica, essa coisa toda. Tá? E aí chega a nossa querida terceira Revolução Industrial. A terceira Revolução Industrial, olha só a diferença. Né? Temos aí nosso amigo Robocop para exemplificar essa ideia da terceira Revolução Industrial, uma revolução técnica, uma revolução extremamente científica, tá? Onde você tem computador, onde você tem a informática, você tem elementos principais, né? Informática, né? Essa rede mundial de computadores, a robótica, principalmente nos processos de produção, automação, eletrônica, a química, a biotecnologia, a aeroespacial, o silício, que vai ser um elemento fundamental, principalmente na composição de equipamentos eletrônicos. Daí você ter o desenvolvimento absurdo de uma área nos Estados Unidos principal que é conhecida como o Vale do Silício, grande produção de silício. Ali na região vão se concentrar principalmente as indústrias de tecnologia. Então veja, a terceira revolução industrial ela é marcada efetivamente por essas produções e por essas características, né, principalmente ligado à tecnologia e ciência. E aí você tem formação de tecnopolos. Isso aí é o Vale do Silício, esse monte de empresa, todas no Vale do Silício, né, as principais, Google, Yahoo, Apple, todas essas grandes, né, Microsoft, todas essas grandes empresas se concentram na região do Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos. Óbvio que você tem outros países do mundo que também são tecnopolos. A Alemanha, o Japão, aí, os Estados Unidos e a China, que também vai se caracterizar como grande área de produção tecnológica. Tá? Quais as consequências desse processo? Quais as consequências que você tem com esse processo de terceira revolução industrial, com o processo de globalização e da revolução técnico-científica e informacional? Conexão. A conexão ela é fundamental. A diminuição das distâncias mundiais, né, o próprio processo de globalização vai marcar isso, a diminuição das distâncias mundiais são fundamentais para essa como característica dessa revolução técnico-científica e informacional. Né? O avanço tecnológico nos transportes, né, na logística, vai fazer com que o mundo tenha distâncias cada vez menores, distâncias não físicas, não materiais, é óbvio. Né? A China e o Brasil continuam tendo a mesma distância física, mas o avanço tecnológico nos transportes e na comunicação faz com que essas distâncias diminuam cada vez mais e a gente tenha aí uma interação global. Né? Um exemplo disso é a fabricação de uma série de peças, uma série de produtos que não são mais fabricados única e exclusivamente em um país. Aí está o exemplo para vocês, o Boeing 787, 70% dele não são produzidas nos Estados Unidos. Você tem aí Estados Unidos, peças que vêm do Japão, da Inglaterra, da Itália, do Canadá, da França, da Austrália, da Coreia, da Suécia, entende? Tem partes, inclusive, de um outro avião da Boeing que vem do Brasil, uma pecinha pequena, acho que no leme do Boeing, que vem do Brasil, entende? Que quem faz é a Embraer. Então, veja, a produção em escala global foi
possibilitada, obviamente, por conta desse avanço técnico, científico e informacional. A diminuição das distâncias ocorre e a produção em escala global acontece por conta deste motivo. Tá? E aí você tem fatores locacionais diferenciados. Você tem fatores locacionais como transporte, matéria-prima, fonte de energia, mão de obra, mercado consumidor. Então, tudo isso vai ser levado em consideração para que você possa expandir, que as transnacionais possam efetivamente se colocar nesse mundo globalizado, nesse mundo onde você tem um processo cada vez maior de desterritorialização, mas efetivamente da quebra aí das fronteiras, mas levando em consideração esses fatores, a questão do transporte, ele é fácil, ele vai ser tranquilo de acontecer, a matéria-prima, eu tenho uma matéria-prima efetivamente que eu consigo trazer de outros lugares de maneira mais fácil, né? As minhas fontes de energia, a mão de obra, o mercado consumidor, com essa globalização e essa revolução técnico-científica e informacional, é claro que a gente vai parar para pensar e é o seguinte, hoje eu não preciso mais estar preso à minha fonte de matéria-prima, eu posso trazer isso de outros lugares a custos menores. Sabe? Mercado consumidor, eu tenho o planeta inteiro como mercado consumidor, eu não preciso ficar preso a isso. Então, esses fatores locacionais também vão sendo modificados de acordo com a evolução da tecnologia. Tá? Olha só, tem uma questãozinha aqui para a gente ver. Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá e a edição e as cópias feitas em Nova York para serem veiculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhe mais for conveniente. Então veja, a viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de... O cara está falando de um carro que é produzido em várias partes do mundo e que cada pedaço do planeta faz uma parte do processo de produção. Isso só é capaz por quê? É isso que ele está querendo nessa questão. Isso só é capaz por quê? Porque eu tenho linha de montagem jazida de carvão? Não. As linhas de montagem poderiam até acontecer, e isso é importante acontecer, legal, mas jazida de carvão, nós estamos num outro momento, nós estamos numa outra fonte de energia. Empresas estatais e mão de obra cara, até porque você tem aí esse mercado global num processo de evolução do capitalismo, a gente tem aí hoje muito mais uma política neoliberal, onde as empresas estatais estão sendo cada vez mais privatizadas. E não é essa a ideia, sabe? Você tem empresas privadas que fazem esse processo. Não existe mais, não existe empresas estatais que ainda façam esses processos, principalmente automobilísticos, né? Você tem empresas estatais pelo mundo, é óbvio, ainda, né? A própria Petrobras é uma empresa estatal de capital misto, lembra isso, mas não existe mais essa coisa, principalmente de mão de obra cara, né? Mão de obra cara não leva vantagem para ninguém. Controle estatal em infraestrutura precária, isso aí então, infraestrutura precária, como é que o cara vai fazer tudo com infraestrutura precária? Organização em rede e tecnologia da informação, gestão centralizada e enfraquecimento econômico. Então veja, a resposta dessa questão qual é? É nítido que só pode ser a letra D. Organização em rede, se eu não tiver essa organização em rede, se eu não tiver efetivamente essa organização em rede, essa tecnologia de informação e de comunicação, nada funciona. Beleza? Aí a gente está entrando num assunto, e essa reportagem foi do dia 28 de fevereiro, que é a questão do próprio coronavírus. Então veja, essa logística de transporte, essa logística de circulação mundial feita pelo avanço tecnológico, avanço científico, também propaga uma série de doenças, principalmente aí, no nosso caso agora, o coronavírus. Se não existisse essa evolução toda, essa globalização, possivelmente nós não estaríamos nessa condição. Mas veja, você tem aí vários lugares do mundo sendo visitados constantemente, ou por negócio, ou por turismo, ou por lazer,
ou por educação, né, por estudo. Então, você tem aí uma diminuição das distâncias mundiais por conta dessa globalização e desse avanço, e aí você, obviamente, vai ter também uma propagação de alguns vírus mundiais. E aí, antes do próprio coronavírus, a gente teve ebola, teve a própria AIDS, a gripe espanhola, H1N1, influenza. Então, você teve umas que são motivados e são efetivamente impulsionados pelo processo de globalização mundial, processo de evolução tecnológica, principalmente nos transportes, né? A terceira revolução industrial é a busca por novos elementos na produção de energia, tanto é que a fonte de energia não vai ser uma fonte de energia simplesmente pautada em carvão, em petróleo, em eletricidade. É o momento em que os países vão começar a buscar outras fontes de energia, energia solar, energia eólica, energia geotérmica, energia do mar, né, das ondas do mar. Então, tudo isso vai ser também elemento dessa revolução técnica, científica e informacional. Isso aí é uma imagem icônica nesse processo, porque é uma linha de montagem robotizada, automatizada. Isso é uma característica clara da terceira revolução industrial e da revolução técnica, científica e informacional. Agora, tudo isso é muito bonito, né? Mas, vê essa reportagem aí, né, de 2003. Multidão faz fila para se inscrever em concurso de gari da Colurb no Rio de Janeiro. Isso aí é uma consequência do processo do avanço técnico, tecnológico e informacional. Muitas pessoas vão perdendo, obviamente, seus empregos, muitas pessoas vão sendo colocadas para fora do mercado de trabalho, né, que é o desemprego estrutural, né, que vai acontecendo por conta do avanço técnico, e as pessoas vão buscar trabalho, vão buscar sobreviver. E aí você tem essa imagem que é uma imagem assim marcante dentro desse processo, uma multidão de pessoas, onde dessas pessoas aí, eu me lembro dessa reportagem, eu me lembro desse período, tem muita gente ali que é formada, tem professor, tem engenheiro, que queriam, na verdade, um trabalho formal, um trabalho tranquilo, um trabalho que lhe desse uma garantia, tá certo? E isso é um resultado do processo negativo dessa evolução técnica, científica e informacional. Aí tem um exemplo também do processo desse modelo produtivo que vai acontecer na Revolução Industrial, né? Aí você tem um exemplo de uma propaganda da Ford, falando que o Ford Ka, você está preocupado com um carro que vem atender suas necessidades, e aí o Ford Ka atende tudo, do jeito que você quiser, de acordo com a sua necessidade. O que é uma marca da terceira revolução industrial, que vai ter um modelo produtivo chamado toyotismo. E aí você tem esses três modelos produtivos, né? Você tem o taylorismo, o fordismo e o toyotismo. O taylorismo num primeiro momento, lá, com Taylor. Depois o fordismo, principalmente na segunda revolução industrial, com Henry Ford, né? E depois, já na década de 60, o toyotismo, mudando completamente o modelo produtivo, até por uma reflexão e uma consequência da crise de 29, que a gente já discutiu em sala. Então, há aí uma mudança no modelo produtivo, principalmente com essa característica do just in time, né? Essa coisa do trabalhador qualificado, da automação e da ideia de produzir por demanda, né? Do just in time. Vamos produzir por demanda, vamos ver o que o mercado quer. E não produzir para gerar um mercado, e sim ver qual é a demanda que o mercado está gerando para mim. Tá certo? É isso. Um grande beijo, tamo junto. Tchau, tchau para vocês, hein?